Agora um caso absurdo. Atenção, aumenta o volume da sua TV. Agora comigo, 12h07. Um caso absurdo que aconteceu aqui na nossa região. Detalhes com exclusividade aqui no Balanço Geral. Um homem de 56 anos foi acusado pelo Ministério Público de estuprar durante 10 anos, pelo menos 8 sobrinhos e primos, todos menores de idade. Quem tem detalhes é o nosso Gustavo Batista, que apurou de perto essa história. E agora, Gustavo, uma boa tarde para você. Um caso absurdo, uma história que chama a atenção. E esses abusos cometidos por esse homem, todos dentro da própria família e envolvendo menores de idade. Gustavo, boa tarde. Olá, boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Chocante este caso, viu, Valentim? Para você ter uma ideia aí, esses crimes aconteceram entre os anos de 2004 e 2013, lá na cidade de Barretos. Ele era tio das crianças que tinham, nesta época, olha só, entre 7 e 12 anos somente. O caso só veio à tona no ano passado, quando uma das vítimas, que conversou com a nossa reportagem, inclusive, já maior de idade, resolveu denunciar o próprio tio. Ele conta que os abusos aconteciam em ambientes que os familiares estavam. A vítima contou também que não denunciou antes por medo. Eu estive na cidade de Barretos acompanhado do cinegrafista Jorge Zamarioli e agora você acompanha uma reportagem completa deste caso. Este jovem de 25 anos foi uma das vítimas do tio. Na época em que foi abusado, tinha somente 7 anos. Eu lembro que eu era muito criança, tinha por volta de 7 anos, e eram sempre muito parecidos os abusos. Eram sempre na casa dele. Eu sempre acompanhava a minha mãe durante o trabalho dela. E enquanto ela realizava o trabalho na esposa dele, que é minha tia, ele aproveitava para cometer esses abusos. Era sempre da mesma forma. Começava com toques, como se fosse brincadeira, e era sempre em momentos de distração, assistindo televisão, enfim. E aí ele aproveitava para colocar a mão por dentro da roupa, para inserir dedo no ânus. Eram sempre iguais. E aí, toda vez que algum adulto ou que as duas se aproximavam ou demonstrava que iam sair de onde estavam, isso parava e ou recomeçava depois ou acontecia na próxima semana, mas foram anos de abuso. Ele foi a primeira a denunciar o caso, mas por medo demorou para revelar a agressão. Ele conseguiu contar recentemente para a namorada. E foi a primeira pessoa com quem eu consegui me abrir, mas também não foi uma conversa fácil, foi num momento assim de muita angústia, muito coração apertado. E aí eu contei, assim, falei de uma vez. E nesse dia ela me abraçou e falou que estava comigo para o que precisasse. E aí, em seguida, foi ela que me incentivou a buscar um apoio psicológico, foi ela que marcou minha primeira sessão de terapia. E acho que se esse momento não tivesse ocorrido, talvez eu não tivesse falado para ninguém até hoje. O caso foi apresentado no Ministério Público, que pediu abertura de inquérito policial. A partir de depoimentos, foram descobertas novas vítimas. Pelo menos 8 pessoas podem ter sido abusadas por este homem. Nas versões apresentadas neste documento da promotoria, o modo de agir do homem é parecido. Todas as vítimas são parentes dele. Vários casos aconteceram no Clube Rio das Pedras, onde a família se reunia ou na casa de parentes, com a ausência de outros adultos. Neste trecho, o acusado chamou uma vítima de 10 anos para dar uma volta de moto. Ele teria insistido que ela dirigisse o veículo, dizendo que o local era isolado e escondido. Quando ela começou a pilotar, o denunciado colocou as mãos na cintura e começou a descer até chegar nas partes íntimas. A vítima pensou que ele não estava tendo noção de onde estava colocando as mãos. Ele teria parado e logo voltou a enfiar a mão direita por dentro do short e da calcinha dela, e ela gritou para parar. Em mais uma parte, o acusado agachou-se na frente de uma menina de 6 anos que estava em uma cama e passou a mão, que estava livre, sobre as partes íntimas, apertando a área. Em outro ponto, o denunciado chegou a se sentar no sofá de frente para 4 crianças e, quando uma delas, de 6 anos, brincava sozinha, se aproximou e começou a inserir a mão por debaixo da calcinha, acariciando as partes íntimas. Certo dia, o homem estava com outra vítima nos fundos de uma residência, onde abraçou por trás e inseriu a mão por dentro das roupas dela. Neste relato, em uma brincadeira de esconde-esconde, dentro do quarto com tudo apagado, ao encontrar uma das vítimas, o denunciado começou a passar as mãos por todo o corpo da vítima por cima da roupa.
Ele ainda tentou tirar a roupa de uma vítima, oportunidade em que ele pegava a mão dela e colocava nas partes íntimas dele. O modo de agir era muito semelhante. O acusado, ele utilizando-se dessa posição de ascendente, de hierarquia para com as vítimas, todas menores de 14 anos. Portanto, pessoas que não tinham desenvolvimento mental completo, entendiam a situação, aproveitava-se disso para praticar atos libidinosos que configuram o estupro de vulnerável e efetivamente assim causando, em palavras mais simples, os abusos às crianças de diversas maneiras, com toques lascivos, tocando nelas ou, ao contrário, forçando-as a tocar nele, tudo de forma mascarada e muitas vezes que as crianças sequer entendiam o que efetivamente estava acontecendo. Apesar de todos os detalhes, familiares não acreditavam e negavam as denúncias. Boa parte da família questionou sobre o porquê de tanto tempo, sobre as crianças terem abertura para ter falado antes. Só que, por outro lado, nós, as vítimas, sabemos que hoje nós sentimos que não tivemos muito crédito perante a família. Imagina como seria isso lá atrás. 2005, 2006, até 2010, 2011, 2012. Então, nossa visão da situação é que talvez tivéssemos falado enquanto criança, acho que ou nada seria feito ou essas crianças passassem como mentirosas. Então, a família, boa parte, passou por esse momento de negação, de achar que não deveria ser feito nada, mas hoje a gente percebe que vem mudando a visão de boa parte. A vítima conta que os primos se uniram e formaram uma rede de apoio. Buscamos conversar um com o outro quando um está pior, tem dia que um está no chão, assim, triste e bate de novo aquela angústia, mas é isso que a gente tem buscado fazer, sabe? Se apoiar. Este advogado da vítima destaca a importância dos depoimentos. Há a possibilidade de se colher mais provas. Então, o Ministério Público, diante da necessidade, ele já entendeu inicialmente pela autoria, pela materialidade, ou seja, as provas foram robustas de que o acusado realmente é a pessoa que praticou e que os atos que foram declarados que realmente aconteceram, a autoria e a materialidade. Segundo o promotor, um homem de 56 anos chegou a ser preso, mas foi solto por habeas corpus e deve permanecer solto até o julgamento, quando deve ser acusado de estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser parente das vítimas. Foi feita uma acusação formal contra ele pela prática de diversos estupros de vulneráveis. Só que esse estupro de vulnerável, ele tem uma causa de aumento, especialmente considerando a condição de ascendente com as vítimas. Ou seja, ele usando dessa condição de ascendente, que facilita efetivamente as condutas, especialmente considerando a questão de hierarquia, de proximidade com as vítimas, de modo a que a denúncia foi feita com o estupro de vulnerável, mais essa causa de aumento da ascendência. O advogado acredita na condenação. Vão ser somadas todos os atos praticados, as agravantes e atenuantes, caso venham a existir, e aí, dentro dessa dosimetria, por um quadro de uma análise superficial, poderia passar de 100 anos. A mesma opinião tem esta outra defensora de quem foi abusado. E o que a gente busca hoje é que a justiça seja feita e esse acusado seja punido dentro dos rigores da lei. Tanto porque esse é um tipo de crime que não pode passar. Nós, como sociedade, nós temos que unir para combater esse tipo de delito. Se tiver mais alguma vítima que tenha passado, faça sua denúncia, e isso serve para todas as pessoas que passaram por um tipo de abuso, saibam, quando criança ou quando adolescente, que saibam que quando você completar 18 anos, você ainda tem 20 anos para você poder fazer essa denúncia. A vítima que conversou com nossa reportagem ainda passa por psicólogo e alerta para que outras pessoas na mesma situação denunciem os abusadores. A sociedade ela precisa dar mais credibilidade para a palavra de uma criança. A criança ela não vai inventar uma situação tão grave sem nem ter tido algo que pudesse levar ela a pensar sobre isso. Então, acho que a principal mensagem é escutar as crianças e parar de vitimizar o criminoso. O criminoso não é vítima. Quem é vítima é quem sofreu. Olha, e a gente tem que ficar com essa mensagem gravada na memória, com essa mensagem de uma das vítimas desse homem.
porque é justamente isso. Nós vamos hoje, Gustavo, em 2023, desconstruindo muita coisa que lá atrás, como ele disse, há quase 20 anos, lá em 2005, 2006, né, se falava, olha, não, jamais, ó, a criança tá, que é isso, tá brincando, não, ó, encostou a mão sem querer, não existe, tá? É estupro de vulnerável e a gente tem que combater e lutar contra isso, porque muitas crianças foram vítimas desse abuso em outras épocas e acreditavam que isso, olha, não, lá atrás era outra história, hoje é diferente. Não, né? Nunca é tarde para denunciar, como fizeram esses primos, e agora esse homem tem que ser punido. Agora, Gustavo, o mais revoltante é ver o tempo que essas crianças ficaram sofrendo, depois crianças, adolescentes, hoje adultos, sofrendo em silêncio, né, com toda essa situação. E aí a gente agora tem mais detalhes sobre esse caso. Você atualiza pra gente, Gustavo, por favor. Valentim, primeiro eu vou ler aqui a nota, né, que o advogado de defesa deste homem que está sendo acusado encaminhou para a Record TV. Olha só, o advogado Diogo Paula Papel, que defende o acusado, informou que a prisão preventiva dele foi revogada, como a gente viu na reportagem, e ficou comprovada que ele não oferece risco à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou ainda risco à colheita de provas, além de total ausência de contemporaneidade da prisão para com os fatos investigados que são anteriores ao ano de 2014. O advogado disse que não se nega a gravidade dos fatos, mas que tudo será esclarecido no processo criminal. Por fim, o feito tramita em segredo de justiça a partir de agora, né? E, portanto, a defesa se manifestará oportunamente. Portanto, esta aí é a versão da defesa, né? A versão deste homem que é acusado de ter, né, estuprado pelo menos 8 vítimas, 8 parentes na cidade de Barretos. Um ponto importante, Valentim, dentro daquilo que você comentou, né, a respeito de tanto tempo, né, do sofrimento que essas vítimas, essas crianças sofreram até agora, né, conversando com essa vítima, ele me disse que muitas vezes as crianças chegavam a reclamar de algo em relação a esta pessoa, né, muitas vezes não queriam mais estar na presença dela. Algumas vítimas, por exemplo, que estavam de biquíni ou de maiô quando foram molestadas, elas tinham dificuldade de, mais uma vez, colocar um biquíni, um maiô e estar na presença dos familiares, justamente por causa de tudo isso, né? Então, até essa vítima, né, nas palavras dela, né, ela alertou, né, para que pais, mães, parentes, tios, tias, fiquem atentos a tudo isso, Valentim, porque às vezes um sinal que a criança mostra, né? Eu não quero ir nesta casa, eu não quero mais ir no clube, por exemplo, este clube que era muito utilizado pela família. Algumas crianças passaram a não querer mais ir lá, né? E aí isso passou despercebido ali por muitos desses pais, mães e parentes, né, dessas vítimas. E é isso que a gente não quer que aconteça, porque esta vítima, por exemplo, que a gente conversou na reportagem, ela só conseguiu se abrir com a namorada, como a gente viu aí, e ela passa por psicólogo, né? Ela disse pra gente que já está bem melhor, né? Já está conseguindo se recuperar, mas o passado sempre vem à tona, né? É um passado que com certeza vai marcar por toda a vida estas 8, hoje 8 adultos, na verdade 7 adultos, né? Já que uma vítima ainda é adolescente, tem 17 anos, tá? Por toda a vida, com certeza, Valentim. Portanto, é um caso muito sério. Aí passou pela promotoria, passou pela delegacia também da cidade de Barretos. Foram comprovados esses crimes a partir dos depoimentos, não só das vítimas, mas também das testemunhas. E agora a justiça deve aí determinar o que vai acontecer com este homem, que pode pegar aí, segundo os advogados, até mais de 100 anos de prisão pelos crimes que ele está sendo acusado, Valentim. E por mais que ele negue, Gustavo, por mais que ele faça aí com sua defesa, o advogado que defende ele vai seguir por essa linha, porque é o trabalho dele, né? Por mais que ele negue, mais os depoimentos apresentados e com toda a sensibilidade do promotor, do Ministério Público, em conseguir ouvir esses relatos, colocar esses relatos oficialmente em um depoimento, os relatos são muito parecidos. Os abusos são praticamente iguais, né? Porque você tem aí tanto meninos quanto meninas, né? Crianças aí de 6, 7, 8 anos. Você citou agora que tinha, inclusive, né, já um menino que ainda é envolvido em tudo isso,
que ainda é adolescente, ou seja, o abuso aconteceu com ele quando ele tinha menos idade ainda, quando ainda era mais criança. Então, são 8 pelo menos que estão conversando de maneira individual com o promotor e levando o relato, já levaram esse relato de abusos muito iguais, né? Então, dificilmente, depois de todo esse trabalho da promotoria, de todo o trabalho dos advogados de defesa das vítimas, nós não imaginamos um caminho diferente de uma punição, de uma sentença para que esse homem hoje com quase 60 anos pague pelos crimes que ele cometeu. E nós, como você disse muito bem, né, temos que parabenizar a atitude desse homem hoje com 25 anos, que tinha esse trauma desde a infância guardado com ele, por mais que às vezes contasse para a mãe poderia não acreditar, contasse para alguém poderia não dar credibilidade à palavra de uma criança, mas ele foi guardando tudo isso e aí no momento oportuno, com a pessoa certa, um papel fundamental feito pela namorada dele, que o incentivou a procurar uma ajuda profissional, de uma terapia, de um psicólogo e conseguir colocar para fora todo isso, todo esse mal que estava guardado com ele e aí chegou também até os primos. Então, Gustavo, para encerrar, esse homem de 56 anos, esse tio do mal, ele continua em liberdade, mas isso pode mudar em breve, é isso? É isso mesmo, Valentim. Ele chegou a ser preso, né, preventivamente, para ajudar nas investigações, mas ele conseguiu esse habeas corpus e agora ele está solto e livre. Segundo o promotor, ele deve muito provavelmente permanecer, né, em liberdade durante todo o processo judicial, né? Mas a promotoria, como a gente já disse, acredita em uma condenação e punição a este homem e é aí o que as vítimas também esperam, Valentim. A gente mostrou na reportagem alguns trechos somente deste documento do Ministério Público, mas dentro deste documento tem vários outros relatos por várias outras vezes, né? Muitas das vezes, mais de uma vez, com cada uma destas vítimas, né? E aí a gente tem lá dentro dos relatos, muitas vezes, como eu já comentei, algumas reclamações dessas crianças com o pai, com a mãe, com o tio, mas não eram muito levadas a sério, né? Achava que justamente como você mesmo comentou agora há pouco, que era uma brincadeira, né? E mais uma vez o alerta aí para todo mundo, para que isso não aconteça novamente. E como disse a vítima, né, tem que dar voz às crianças, tem que ouvir o que as crianças estão comentando no dia a dia, né? Porque uma criança inventar tudo o que a gente pôde ver ali no relato do Ministério Público é complicado. Inclusive uma criança de 10 anos, né, que trouxe muitos detalhes, como a gente viu naquele caso, por exemplo, da moto, né, que aconteceu lá no Clube da Cidade de Barretos. Portanto, né, a orientação para todos os pais aí, familiares, é ficar atento, porque infelizmente, né, Valentim, o crime, né, pode estar dentro da nossa casa, a violência pode estar dentro da nossa casa e com quem a gente nem espera que possa acontecer. Olha, assina embaixo do que você falou. Muito obrigado, Gustavo Batista. Parabéns pela reportagem, muito bem feita, muito bem produzida. E estenda também ao Jorge Zamarioli aqui os nossos parabéns, a edição também de todo esse material. Muito bem trazido, produzido pela reportagem de Gustavo Batista. Obrigado, Gustavo.